Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Francisco Freitas Group, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mídias mais completas do interior de São Paulo. Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. E OVG Bank Fianças, sua segurança é a nossa garantia. Bom, pessoal, como eu sempre comento no início dos nossos programas, nós sempre procuramos trazer aqui empresários de grande notoriedade nacional e internacional. E mantendo a tradição, hoje eu tenho a honra de receber o presidente do grupo OVG, Soluções Empresariais, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, que, aliás, é também apoiadora do nosso programa. Um grupo de empresas, de mais de 11 empresas, depois ele poderá até me corrigir nesse sentido. E hoje, nesse nosso bate-papo, nós iremos abordar a OVG, Soluções Empresariais, e OVG Bank Fianças, uma das maiores afiançadoras cíveis do Brasil. Então, é com muito prazer, uma honra, que eu apresento, então, o meu amigo, presidente da OVG Soluções Empresariais, Oswaldo Jean Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Uma honra, um prazer enorme estar aqui para poder falar um pouco aí do Grupo OVG, na sua bancada, esse programa que ele é tão querido e visto aí. Um abraço aos seus telespectadores e toda a sua audiência. É uma grande honra estar aqui num programa ao qual já passou e acredito que vão passar aí grandes nomes do empresariado brasileiro. Oswaldo Jean Paulo, a qual também tenho a honra de tê-lo como amigo. Então, agradeço a sua presença, a sua participação também em nome de toda a nossa diretoria. Oswaldo, o nosso programa é transmitido também para mais de 60 cidades nesta importante região do estado de São Paulo, região de Bauru. Oswaldo, nós temos informações, né, que a sua empresa, o Grupo OVG Consultoria, né, Soluções Empresariais, um grupo composto, né, por mais de 11 empresas, depois você pode até me corrigir nesse sentido. Então, eu fiz questão que você viesse aqui ao nosso programa, o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. Oswaldo, e para começarmos, então, por exemplo, você é um grande empresário, né, muito influente, uma das maiores empresas. Então, quais foram os principais fatores que motivaram a fundação do Grupo OVG, soluções tributárias, e como você enxerga a sua importância para o mercado empresarial? Hoje, Francisco, é importante, né, no cenário que nós estamos passando, poder falar um pouquinho da nossa trajetória, não é mesmo? Eu antes de entrar para o empresariado, participei muito de alguns projetos, até como funcionário mesmo, né, Francisco? E vendo toda essa questão do empresariado brasileiro, que, vamos dizer assim, o empresariado brasileiro hoje, ser empresário nesse país, obviamente, se a gente falar aqui as dores que todos os têm, não é mesmo? Cada um com o seu segmento, cada um com as suas histórias, algumas excelentes, algumas boas,
outras que não acabaram tão bem, né? Mas ser empresário nesse país é você abrir mão, obviamente, de ser, dependendo da sua formação, você ser um funcionário público, muito bem remunerado, com descansos aí pautados pela gloriosidade de ser um funcionário público, cada um dentro da sua capacitação, não é mesmo? Ser empresário nesse país abre mão de ter uma vida mais tranquila, de ter convênio pago, de saber o quanto você vai receber no final do mês. E ser empresário nesse país também é abdicar muito, às vezes, de muitos sonhos, né? Às vezes você vai abdicar de viagens, você vai abdicar de momentos em família, você vai abdicar de outras benéficas que o não empresário, né? Ou aquele colaborador, aquele que resolveu seguir uma carreira seletista, não é mesmo? Que ele tem, né? E ser empresário desse país também significa que você não sabe o quanto você vai ganhar, você só sabe o quanto você vai pagar e paga muito. E detalhe, ainda você tem um sócio chamado governo, que ele vem, em média, buscar de 36% a 40% de tudo aquilo que você faturou. Ou seja, na alegria e na tristeza, você tem um sócio que vai vir para arrecadar, não é mesmo? Então, vendo essa dor, que você vai falar, nossa, e você conhecedor de tudo isso, ainda assim, resolveu entrar para a área do empresariado? Sim, Francisco. Resolvi entrar para a área do empreendedorismo, sabendo de todas essas dores, as dificuldades. E aí, nós montamos, obviamente, a OVG Consultoria Empresarial. Começamos há muitos anos atrás. Antes do nome OVG, nós já tínhamos experiência na área, especificamente, na área de desenvolvimento, de recuperação, de auditoria e de regulação fiscal, né? Oswaldo, e o Grupo AVG, a sede é na cidade de Campinas? Nós temos duas sedes em Campinas, e temos também na cidade de São Paulo, ali em Santana, na Voluntários da Pátria, né? E temos coparceiros, parceria com o Brasil inteiro. Exato, Oswaldo, e pegando um gancho na sua fala, você falou no Brasil inteiro, né? Exatamente esse é o ponto. Sabemos que a OVG, Soluções Empresariais, é uma das maiores nesse segmento, né? Então, de que maneira as soluções tributárias oferecidas, né, pelo Grupo OVG contribuem para a gestão estratégica dos clientes, especialmente na otimização de processos e na mitigação de riscos fiscais? Que isso realmente faz com que seja um grande diferencial, né, Oswaldo? E o sucesso da sua empresa. Exatamente, Francisco. O grande empresariado de maneira sistêmica, ele não é acostumado com burocracia, né? Burocracia esta voltada para a área tributária, fiscal e contábil. Lembrando que nós estamos falando sempre na área administrativa, né? E vislumbrando esse nicho extremamente burocrático e de maneira extremamente ágil, voraz e, por que não, tecnológica, nós resolvemos ingressar e investir nessa área, aonde que nós levamos soluções administrativas, inteligentes e de maneira extremamente correta. O que a OVG faz hoje a nível Brasil
está 100% dentro da regra do Código Tributário Brasileiro e vislumbrando sempre a economia tributária. Como se dá essa economia tributária? Fazendo auditorias administrativas, revendo. A OAVG tem um sistema próprio de tecnologia, onde nós conseguimos auditar e recuperar consistências e inconsistências, né? Porque muitas vezes as contabilidades, de maneira geral, devido ao seu volume de empresas que ela tem, elas não têm tempo, obviamente, de auditar e de mostrar aquilo que as empresas têm a seu favor. Vou dar alguns exemplos aqui. Os NCMs, né? Os insumos de entrada, revisão desses insumos, revisão dessas alíquotas de entrada, que muitas vezes elas estão classificadas em números, às vezes errada, a menor, e às vezes a entrada, a empresa tem um crédito muito maior, que ela não vem aproveitando, porque, obviamente, a culpa também não é da contabilidade, e sim, às vezes, da própria empresa, que, economicamente, às vezes não quer contratar uma consultoria, uma empresa especializada, que vai mostrar aqueles créditos temporâneos, saldo credor, créditos não aproveitáveis, revisão de alíquotas e, inclusive, nos dando a oportunidade de fazer revisão administrativa sobre contencioso tributário, que muitas vezes são confessadas dívidas em alíquotas totalmente adversas àquelas que a empresa tem a seu favor. E aí, repetição de indébito, pagamento em duplicidade, tudo isso nós do Grupo OAVG auditamos e recuperamos, caso assim se faça necessário, não importa o tamanho da empresa, se ela é pequena, média e grande, e sim que ela tem que estar, obviamente, dentro do lucro real ou presumido, para que essa auditoria seja em âmbito municipal, estadual e federal. Exatamente, Oswaldo. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, pessoalmente o Grupo OAVG e os resultados práticos, aquilo que eu falo, o empresário, para participar aqui do programa, ele tem que ter poeira de chão, né? E você tem muita poeira de chão, viu, Oswaldo? Né, com resultados práticos, efetivos, e o mais importante, trabalhando com diversos tipos de empresas, né, de portes também, de grande, média, pequena, né, e com resultados satisfatórios. Porque o nosso público, Oswaldo, ele é composto por empresários, empreendedores, né, e estudantes. E muitas vezes o empreendedor, ele quer iniciar um negócio, mas ele conhece do business, ele conhece sobre aquele negócio, mas ele não tem nenhum conhecimento tributário, não é? E isso realmente dificulta muito a caminhada dele, por isso que muitas empresas não sobrevivem, né, num primeiro ano. Então, por isso que eu fiz questão que você viesse ao nosso programa, para justamente passar essa conscientização para a nossa audiência. Até aproveito para agradecer, né, pela presença e participação. Correto, Oswaldo? Você concorda comigo nessa análise? O quanto é importante nós pensarmos, né, nesses controles de uma forma efetiva? Ô, Francisco, eu concordo com você e para aqueles que estão nos assistindo, é muito impactante, às vezes, uma auditoria, uma revisão na sua empresa, mesmo que, de repente, quem está nos vendo fala, nossa, é um absurdo contratar essa empresa, é caro demais. Não é caro, não é absurdo. Nós aqui atuamos de maneira inteligente, né, para cada centavo recuperado. A empresa, obviamente, nos paga um bônus, além da hora técnica, mas, assim, nós não levamos despesa para as empresas, né? Nós levamos fluxo de caixa na medida que elas tenham, mediante esse trabalho que a gente desenvolve. Inclusive, o governo, provavelmente alguém do governo, da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, deve estar nos vendo, deveria nos agradecer. Por quê? Porque nós ajudamos a recuperar muitos
inadimplentes desse país, trazendo para uma transação individual, para um parcelamento especial, onde, obviamente, dentro de estratégias administrativas, a gente consegue recuperar esse cliente. Nós somos um grande parceiro do governo, inclusive, nesse sentido, né? Obviamente, que nós estamos falando de situações predatórias e arrecadatórias. Você pode ver que o governo, nos últimos anos, ele não para de quebrar recordes de arrecadação, não é mesmo? Então, nem vou entrar no mérito aí se esses recordes de arrecadação, obviamente, tem sido repassado até para o próprio empresariado e para os seus beneficiadores, que são cidadãos, não é mesmo? Mas a nossa obrigação como empresários, principalmente no quesito Brasil, nós damos emprego, nós pagamos os nossos impostos e nós acolhemos, né, o empresário no sentido de tentar flexibilizar a vida dele, o compliance tributário que a gente faz, mitigar erros contábeis. Mais uma vez eu falo que nem sempre nós estamos falando de que o contador é o vilão. Nem sempre é assim. Na verdade, a própria empresa, quando ela não faz uma auditoria, ela não procura um benefício, um incentivo que ela detenha, ela mesma está deixando de participar desse benefício que ela própria tem, né? Então, é importante que todas as empresas hoje, não importa o tamanho, se é indústria, se é comércio, qual o segmento em que ela está classificada, mas sim, o mais importante é fazer uma autoanálise, uma autocompreensão da sua área contábil, tributária e fiscal. É como eu sempre enfatizo, nosso programa ele tem esse intuito de trazer realmente aquilo que é importante, é útil, né, para a nossa audiência, sem o viés da propaganda, mas tudo aquilo que eu acredito que é importante para o nosso público, então eu faço questão que venha. Então fica aqui a dica, conheçam, né, a OVG Solução Empresarial, www.ovgconsultoria.com.br. Oswaldo, você sabe que nós temos um tempo, né? Então eu preciso pedir licença para você e também para a nossa audiência. Eu preciso chamar um rápido intervalo e já retornamos. E na volta, Oswaldo, eu quero realmente saber de você. Eu vi, né? Aí o mercado está dizendo que a OVG Bank Fianças, que aliás é até apoiadora do nosso programa, qual eu agradeço a você, viu, Oswaldo, por estar conosco também, né, como um apoiador. Para nós também é um motivo de muita honra. Oswaldo, ela é reconhecida, né, como uma das maiores afiançadoras civil do Brasil, mas eu quero que você comente a respeito após o intervalo. É muito rápido. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Olá pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB e hoje eu tenho a honra de estar aqui nesse bate-papo de muita aprendizagem com o presidente do grupo OVG Soluções Empresariais, o meu amigo Oswaldo Gianpaulo. E antes então de retornarmos aqui com o Oswaldo, eu gostaria de chamar uma das maiores autoridades
em negociações e vendas. O meu amigo Márcio Miranda, é com você. Eu já obtive muitos sucessos em minhas negociações, mas também, olha, eu já tive vários resultados totalmente desfavoráveis. O importante é a maneira como eu encaro a vida, de uma forma geral. Eu nunca perco. Eu ganho ou eu aprendo. Depois de cada negociação, eu faço uma análise do que aconteceu de bom e onde eu falhei, o que eu preciso melhorar. Assim, cada negociação é uma vitória ou um aprendizado, para eu não repetir os mesmos erros. Adote essa postura e nunca mais você perderá uma negociação. Obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor, com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, Oswaldo, retornando então aqui ao nosso bate-papo, e nesse bloco agora eu gostaria de entrarmos, falarmos sobre a OVG Bank Fianças. Então, Oswaldo, como que a OVG Bank Fianças pode agregar um valor significativo aos seus clientes e de que maneira a sua atuação impacta positivamente o mercado? Poxa, Francisco, é interessantíssimo a gente poder esclarecer um pouquinho sobre esse tema, né, que, de fato, é um tema que ele é imbuído de algumas incertezas e algumas dúvidas, né, principalmente para o mercado afiançador. Então, vamos lá, Francisco. Fianças no Brasil é um mercado muito monopolizado e muito reduzido. E pensando numa alternativa de custo mais barato e o qual possa se ter mais acessibilidade, em 2012 nós criamos a OVG Bank Afiançadora. Então vamos lá, uma rápida síntese sobre esse formato de trabalho. Então vamos lá. As pessoas às vezes confundem, por exemplo, carta fiança bancária. Às vezes nós somos solicitados em relação a isso. Nós não somos um banco tradicional e nem um banco múltiplo. Ou seja, nós não estamos linkados a regras, né, do Banco Central. Então, nós não fornecemos fiança bancária. Quem pode fornecer fiança bancária é só banco múltiplo, ok? Só Bradesco, Itaú, fazendo merchan aí para vocês, hein? Banco do Brasil e outras empresas do segmento bancário, ok? Que são regradas e regidas pelo sistema do Banco Central. O outro formato fala, mas eu preciso contratar um seguro-fiança com vocês. Nós não fornecemos seguro-fiança, que fique bem claro, nós não somos uma seguradora. Quem fornece seguro-fiança são as seguradoras, que estão linkadas e registradas devidamente na SUSEP. Ok? E por terceiro, somos nós, a OVG Bank Afiançadora, né? Ou como existem outras aí pelo Brasil. Acreditamos que sejamos uma das mais tradicionais. Então, a OVG Bank Afiançadora, ela o seu nicho, o seu leque de negócios está linkado diretamente às garantias fidejussórias, ou seja, garantias cíveis. Então, vou dar um exemplo prático aqui, as pessoas que estão me assistindo vão entender. Você
ou seu filho que passou numa universidade, ele precisa, você precisa de alugar um imóvel numa outra cidade. Então, as regras lá da imobiliária vão te pedir aí ou um seguro fiança, como eu já expliquei, que não é o nosso caso, ou vai te pedir um fiador, ok? Pode ser a esposa, o filho ou algum parente que vai entrar com algum imóvel. Então, isso é uma garantia civil. Então, uma garantia civil fidejussória é onde a empresa, no caso a afiançadora, ela entra com o seu patrimônio, ou seu sócio entra com o seu patrimônio integralizado, sendo fiador dessa operação. Então, eu citei aqui a imobiliária, mas a gente pode, obviamente, estender isso a outras situações, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quantas pessoas estão nos assistindo? No bloco anterior, nós falamos sobre a área tributária. Então, vamos dar o exemplo da área tributária. Quantas pessoas, nesse exato momento, estão sendo intimadas pela Receita Federal, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ou da estadual, ou em algum processo físico no qual ela, obviamente, não honrou, ou ela está sendo questionada em relação àquele débito, e aí a pessoa quer pagar, mas ela entende que tem multas abusivas, juros em cima, só que ela tem um prazo para poder ofertar uma garantia, né? Entre 5, 10 e 15 dias, sob pena, por exemplo, de ter constrição do próprio patrimônio dela em relação a esses fatores que eu acabei de citar aqui. Ela pode ter as suas contas bloqueadas por esses fatores que eu acabei de falar, e ela pode ter outros impedimentos, inclusive ficar sem seu passaporte, sem a sua carteira nacional de habilitação. Então, a OVG afiançadora, ela entra nesse nicho de mercado ofertando essa garantia, acreditando em você, empresário, em você, não empresário, telespectador que está aí nos vendo ou nos ouvindo e que está no momento a algum problema que você não possa controlar, ou você não tem acesso à carta fiança bancária, você não tem acesso ao seguro fiança, você está com um nome aí restrito, mas a gente acredita em você, a gente faz uma análise do seu processo, seja ele judicial, seja ele administrativo, para ser o seu fiador e poder te ajudar nessa discussão. Obviamente, nós não estamos aqui para pagar débito de ninguém, mas nós estamos aqui para orientar, para alocar uma garantia, seja ela em contratos cíveis, seja ela em compra de energia, seja ela numa garantia de uma execução de uma obra pública. Nós somos limitados aí até 1,5 milhão abaixo para poder fornecer. Obviamente que a gente tem essa aptidão para garantir contratos também de empréstimo entre empresas ou entre pessoas físicas, entre debentures. Oswaldo, acompanhando aqui atentamente a sua fala, e quando o convidado é bom, experiente, ele já até antecipa a pergunta do apresentador, né? Fica fácil aqui para mim, né? Porque eu ia perguntar para você exatamente, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente e como a OVG Bank Fianças pode contribuir, né, para ajudar seus clientes a superar essas dificuldades. Mas você já praticamente já respondeu essa minha pergunta. Gostaria de acrescentar algo, Oswaldo? Na verdade, Francisco, o que eu gostaria de acrescentar para as empresas, para as pessoas que estão nos vendo, que é importantíssimo que elas busquem assim, o maior problema eu acho que das pessoas ou das pequenas e médias empresas é não buscar os seus direitos, né? E para buscar os seus direitos,
Eu sempre falo que a OVG afiançadora, ela está aí. Eu digo um exemplo prático, porque você, às vezes, por exemplo, você tem um carro clonado, chega uma multa para você aí, não chega? De um lugar que você não estava, por exemplo, vai chegar lá que seu carro estava em outro estado. E para você recorrer dessa situação, você precisa pagar essa multa para depois entrar com o processo para ver se vai ser deferido. Com certeza vai, mas até eles devolverem seu recurso, te devolverem o seu dinheiro também não corrigido, enfim. Então, assim, para cada situação existe um modelo de fiança, né? De fiança civil. Então, é muito importante as empresas e as pessoas buscarem os seus direitos, seja ele qual for, de forma ordenada, organizada e muito bem orientada, seja no tributário, seja no civil, seja um veículo que você, obviamente, está pagando 3, tudo isso o Grupo OVG está aí para te atender, revisar, revisionar e te ajudar dentro das mais variadas formas e te dar 3, 4 opções aí para tentar te ajudar a sair dessa situação a qual você se encontra, né? O empresariado se encontra. Dentro deste contexto, então, eu não posso perder a oportunidade, né? Você é um grande empresário de muito sucesso. Eu sei que no Grupo OVG existem inúmeras empresas, nós estamos aqui abordando 2, né, Oswaldo? Que é as soluções empresariais, né, a questão tributária e também a OVG Bank Fiança. Mas existem outras empresas no grupo. Então, você é um empresário de muito apoio de chão, aquilo que eu sempre comento, é um empresário que movimenta a economia, que gera empregos, enfim. Então, eu não posso perder a oportunidade, né, de solicitar a você, então, que conselhos você daria, né, para os jovens empreendedores ou estudantes que desejam se destacar no mundo dos negócios. E quais habilidades e atitudes são essenciais, Oswaldo, para prosperar em um ambiente econômico e corporativo em constante evolução? Nada melhor do que temos aqui a oportunidade de ouvi-lo, né, a respeito, já que você é um empresário de muito sucesso. Ô Francisco, na verdade, assim, eu cheguei onde cheguei e sou possuidor, né, que você está falando de algumas empresas, e assim, na verdade, eu não conheço outra forma de contribuir com o meu país, da forma como eu venho contribuindo, sendo o empreendedor, não é mesmo? Porque eu acho que o empreendedor, ele transfere renda, além da transferência de renda, para você ter uma ideia, Francisco, só para as pessoas terem uma ideia, de cada um real que o empresariado paga, o Estado recebe 25 de volta nos seus mais variados segmentos, né? Seja na educação, seja no imposto, seja na cadeia produtiva, porque você vê, eu conheço algumas pessoas, colaboradores aí, que obviamente existe uma faixa grande, mas aquele que ganha um salário mínimo e meio, aí que ganha no Grupo OVG, por exemplo, que é o mínimo que se ganha aqui, às vezes ele tem mais 4, 5 pessoas que dependem desse um salário mínimo e meio. Então, nós estamos falando aí numa questão de cadeia social até, né? Então, o importante aquilo que eu tenho, não sei se é muito, se é pouco, mas é o que eu ganhei trabalhando honestamente e empreendendo. E empreender te dá esses louros de você poder, obviamente,
90% das vezes. Eu falo que às vezes a internet, quem está... você vê ali que você só tem histórias de sucesso dentro de algumas players aí, influencers, né? Então, eu sempre falo que o empresário de palco, ele é diferente do empresário do dia a dia. Que esse sim está aqui encarando todo dia as suas obrigações, as durezas da profissão. E então, tudo que eu ganhei, se é muito ou se é pouco, foi através do empreendedorismo, não é mesmo? E para aqueles que querem iniciar, obviamente, escolham muito bem o segmento que vocês querem para minimizar os erros, principalmente, eu sempre falo para minimizar os erros, porque nesse mundo hoje que a gente vive tecnicamente falando e com muita tecnologia, com a mídia hoje muito rápido, tem muitas pessoas que estão deixando de estudar, de frequentar uma universidade, de poder ter boas experiências para ficar no mundo apenas virtual. E o mundo virtual, o nome já fala, ele é virtual. O mundo real é você sair da sua porta para fora, é você apagar a luz, porque a conta tem que estar paga, você abrir a despensa, tem que ter comida, você tem que abrir a geladeira, você vai dar partida no carro, tem que ter o combustível, ou seja ele fóssil ou elétrico, ele tem que funcionar. E aqui fora a gente sente dor, né? Às vezes a gente tem um suor, o cheiro nem sempre é agradável, nem sempre estamos aqui barbeados e pronto para fazer algum tipo, ou maquiados esperando uma apresentação. Então, mas com muita luta, com o desejo de vencer, as derrotas também fazem parte. Aquele empresário que fala que não tem derrota, infelizmente, ele não sabe a dor da vitória. Eu sempre falo isso. Exatamente, né, Oswaldo? É importante, né? Você falou também as derrotas, porque é ali que você fica muito forte, né? Então, por isso que eu também fiz questão que você viesse ao nosso programa, porque conheço a sua trajetória, sei do sucesso das suas empresas e sei o quanto esse nosso bate-papo irá impactar positivamente a nossa audiência. Então, Oswaldo, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Já deixo o convite para que você possa retornar uma próxima oportunidade. E, Oswaldo, claro. E antes então de finalizarmos, você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Fica à vontade. Ô, Francisco, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo seu profissionalismo, pela sua equipe, e nós estamos aqui sempre à disposição para interagir, trocar ideias, não é mesmo? Poderíamos ficar aqui horas falando de outros segmentos, poderíamos falar de política, que não é o caso, não é mesmo? Enfim, poderíamos aí adentrar horas afora. Mas, muito obrigado pela oportunidade. E para aqueles que estão nos assistindo, força, fé e esperança e arregace as mangas. Vá em frente. Acredite em você. Você pode. Muito bem, Oswaldo. Então, eu quero mais uma vez agradecê-lo em nome também de toda a nossa diretoria pela sua participação. Eu sempre comento, nós temos uma aula, né, com os grandes empresários. Eu, praticamente, também aprendo muito. E esses assuntos que nós abordamos hoje realmente é um assunto de suma importância para a sobrevivência das empresas, né? E também Sim. daquele empreendedor, porque o empreendedor, para ele se tornar um empresário, ele precisa estar bem estruturado, né, Oswaldo? Não basta ter vontade e disposição, você tem que ter realmente... E também boas parcerias. É aquilo que eu comento, procure ouvir conselhos e dicas de quem já percorreu na prática o caminho que você deseja percorrer. Então está aqui o meu amigo Oswaldo Jean Paulo, presidente do Grupo OVG, Soluções Empresariais. Então, antes de terminar, eu vou só repetir o site, que é o www.ovgconsultoria.com.br. Oswaldo, muito obrigado, espero revê-lo numa próxima oportunidade.
E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.